Agora, sobre um dos acidentes de ocorrências mais comuns nos ambientes de trabalho, que é a queda em altura. As quedas de altura são aquelas que a pessoa cai no plano que se encontra para outro abaixo daquele plano. Quedas são quedas verticais e fazem uma desaceleração no corpo com impacto sobre a superfície. Quando a gente tem a maior parte das quedas, elas têm causas relacionadas à falta de atenção em rua e ambiente de trabalho. Pessoa mexendo no celular, né? Ou uma situação de desatenção, alguma coisa, e aí você tem esse momento, né? Claro que isso também pode ser causado por alguma condição de piso, né? Alguma condição onde você tem uma condição de trabalho, como por exemplo na construção civil, e também aqueles trabalhadores que trabalham em altura, né? E que eventualmente não adotam ou não respeitam os procedimentos de segurança para trabalho em altura, né? Assim como no ambiente doméstico, na sua maioria associados a idosos com dificuldades na marcha e problemas de visão. Uma outra coisa também é que a característica dessas quedas é que acima de 1,80 m é possível que haja ferimentos graves. A maior parte das quedas domésticas ela acontece na própria altura, são quedas de própria altura que a gente chama. Elas causam sim fraturas, podem sim causar algum problema, são motivos de internação, mas quando uma queda ela é acima de 1,80 m, com certeza você pode ter um ferimento grave e você trata uma queda acima de 1,80 m como a possibilidade de um trauma. Você trata isso como um possível traumatismo, né? A gravidade depende não só da altura, mas também de como o corpo aterrorizou, da superfície de impacto, né? E envolve características também das estruturas de sustentação, né? O que fazer num caso de queda de altura, né? Então você tem essa situação. Quando a pessoa cai de altura, né, ela tem uma queda de altura, um acidente desse tipo, ela cai na posição que ela estava anteriormente, né? Então é muito comum você encontrar o corpo do indivíduo nessa posição aqui, né? O que acontece? A gente viu que para a maior parte das avaliações a gente precisa do corpo na posição anatômica para poder verificar, né, para poder avaliar a vítima. Então, para poder tratar e prestar os primeiros socorros, eu vou precisar mobilizar essa vítima. Só que o que acontece? Como queda de altura é tratada como trauma, principalmente se a vítima estiver inconsciente, ela não consegue levantar, né? Ou ela não responde, enfim, você precisa avaliar se ela teve, e ela é um caso de parada cardíaca, cardiorrespiratória, que você precisa tratar. Para isso você vai precisar mobilizar a vítima. E para mobilizar, para mexer na vítima, você precisa ter um treinamento específico. Então, se você é uma pessoa leiga, né, que não tem treinamento específico para mobilizar e para fazer a proteção cervical, é melhor que você se atenha à proteção da cena, a chamar por socorro e deixe um socorrista mais experiente conduzir a ação no local. Para o socorrista mais experiente, qual que é a ação que precisa ser feita? Primeiro, mobilização cervical. Qualquer mobilização, ela vai exigir mais de um socorrista. Então precisa ter alguém que lidera e que faz a proteção cervical e outras pessoas, pelo menos 2 pessoas, para ajudar a mobilização. Você segura, faz a contagem, 1, 2, 3, faz o rolamento, coloca a vítima na posição anatômica, se tiver uma prancha, já coloca na prancha de transporte. A partir de então você vai precisar fazer a segurança até que seja feita a imobilização cervical, né? Então não pode soltar o pescoço da vítima, não pode soltar porque obviamente ele vai movimentar, né? Movimentar a vítima é numa situação extremamente crítica e quando eu tenho o pessoal treinado para isso e eu vou precisar transportar. Acidentes que acontecem, por exemplo, em locais de difícil acesso, na construção civil, vão exigir um transporte. Mas se eu não tenho ninguém capacitado para fazer isso, é melhor chamar por socorro e aguardar a chegada do atendimento especializado. Em caso de sangramento, avaliar se tem algum sangramento, eu preciso conter a hemorragia e verificar se eu preciso dar início aos procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. É muito importante avaliar,
para ver se eu preciso mobilizar ou se eu preciso fazer alguma ação para tratar alguma hemorragia, algum tipo de fratura, como a gente já viu em módulos anteriores.